Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira, mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês de casa, novamente. Quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer aos meus pais, agradecer a minha família, minha esposa, minhas duas filhas, e também a Associação Jovem da Sete no Brasil, que me fez esse convite especial. Estou muito feliz, né? Obrigado ao presidente Luciano, a toda a SEC. Obrigado também à presença, novamente, da liderança da Seicho Noé, no geral, né? Os adeptos, associados. Muito obrigado a todos vocês. O tema da nossa conversa de hoje é Viva o Agora. Né? Esse agora que estamos vivendo, com esse Bodhisattva que reflete os sons do mundo, que é o coronavírus, o Covid-19, né? É um momento de bastante reflexão. E foi definido, então, esse tema para a gente poder conversar um pouco sobre isso. E, por hábito, sempre gosto de fazer algumas perguntas e gostaria de, então, trazer para vocês. Vamos lá. A primeira é, como está vivendo o agora? Sendo o tema Viva o Agora, como você está vivendo o agora?
como está se comportando com o agora. Como tem sido o seu cotidiano, como tem sido o seu dia a dia na quarentena, ou seja, na sua atividade fora da sua casa, você como profissional da saúde, profissional que está se dedicando a esse momento, fora da sua casa, enfim, como que está o seu dia a dia, né? Como está o seu sentimento? Você se sente incomodado? Você está sentindo à vontade? Lógico, nesse tempo de mudança, né? Toda mudança é desafiadora para o nosso cotidiano, né? Mas, enfim, de 0 a 10, qual a nota que você se dá em relação a essa postura? Acho que na grande maioria, né, está na quarentena, está em suas respectivas casas, seus respectivos lares. Como está o seu comportamento? De 0 a 10, sua postura mental, qual a nota que você se daria de 0 a 10 nesse momento de quarentena? Né? Você está conseguindo administrar bem o seu tempo para aqueles que estão em casa? Você está conseguindo administrar muito bem o seu tempo na sua casa? Como está sendo isso? Recentemente estava assistindo, então, uma orientação do preletor José Maria, ele estava falando um pouco sobre a preocupação, né? E a gente tem percebido, em alguns casos, não na maioria, claro, mas em alguns casos, pessoas que estão incomodadas mesmo, né? Sentindo-se sufocada, com medo, com apreensão, com insegurança, com preocupação. E aqui eu quero retomar um trecho que o preletor José Maria leu, da Verdade da Vida, volume 7, que é um dos livros que nós vamos ler hoje, que vamos trabalhar hoje. Na página 135, o Dr. Taniguchi, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, nos orienta. A preocupação, o temor e a ansiedade são os principais causadores das doenças. Portanto, quem quiser evitar as doenças não deve manter a mente cheia de temor ou preocupações, receando o surgimento de alguma doença. Então, é muito importante a gente, diante desse momento, né, direcionar nossa postura mental, né, para a imagem verdadeira, né, para a saúde, para a alegria, para a felicidade. Né, é de suma importância a gente trabalhar a nossa postura mental. E nesse tempo agora, que estamos, na sua grande maioria, em casa, né, é de suma importância a gente aproveitar este momento com a família, com as pessoas que convivem conosco no nosso lar, né? Na Verdade da Vida, volume 7, nesse mesmo livro, na página 237, mestre Masaharu Taniguchi nos orienta. Nesse momento, né, do tempo do viver o agora com a família e em casa, o Dr. Taniguchi nos orienta. A conscientização de que o lar é uma academia onde se concretiza uma vida realmente digna de filho de Deus constitui a base da iluminação do lar. Vou ler de novo. A conscientização de que o lar é uma academia onde se conscientiza uma vida realmente digna de filho de Deus, constitui a base da iluminação do lar. Uma vez que tenhamos compreendido isso, não mais seremos capazes de tratar com prepotência nem nossos familiares, nem nossos empregados ou criados, e estes, quando tratados com polidez, sentem um bem-estar muito grande, pois a natureza divina deles passa a se exteriorizar na medida em que é respeitada. Aqui um pouco acima, né? Na mesma página. O lar é uma academia onde os filhos de Deus devem, juntos, concretizar uma vida realmente digna. Portanto, por mais que usemos palavras educadas e amáveis no convívio com nossos familiares, elas nunca serão excessivas. Então, está aqui registrado que o mestre Masaharu Taniguchi nos orienta que o nosso lar é uma academia de treinamento espiritual. É o local onde nós treinamos nossos hábitos, comportamentos, palavras que a gente fala, atitudes. O nosso lar, a nossa família, esse convívio é o principal ponto. É o primeiro grupo social que nós
temos a oportunidade de manifestar a vida de Deus. E é nesse local onde nós moldamos quem a gente realmente é na essência. Ao termos uma postura correta, dentro do nosso lar, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente consegue manifestar naturalmente quem a gente é na essência, que é homem e filho de Deus. Então, nesse momento que também estou, em casa, na quarentena, está sendo muito interessante. Realmente, eu confesso a vocês, estou bem surpreso com a forma do meu dia a dia, da minha postura, da forma como acordo, durmo, como, vou ao banheiro, tudo. Por exemplo, estou em home office, trabalhando, mas, de repente, minha esposa lá, ela lavou a roupa. Aí está o baldinho todo molhado, com as roupas molhadas ali, vou descer para tomar uma água, eu vejo o baldinho molhado, eu vou e estendo a roupa. Confesso a vocês, até gosto, porque aquele cheirinho gostoso da roupa. Enfim, vou lá e estendo a roupa. Tem sido minha rotina isso. Varrer o chão, coisas simples. No banheiro, tenho duas filhas lindas, bem pequenininhas, às vezes elas vão escovar o dente e vão lavar a mão, molha todo o box, eu vou lá, enxugo. São coisas simples que que a gente vai fazer no nosso dia a dia, nesse convívio com a família. Lavar a louça, outro dia também estava assistindo a palestra do preletor Eduardo Nunes. Ele falou que 90% da louça na sua casa é ele que lava. Eu me identifiquei muito com quando ele falou isso. E eu tenho prazer disso, sabe, gente? Então, naturalmente, no dia a dia, fora dessa quarentena, em casa, na janta, eu lavo a louça, tenho prazer de fazer isso. Minha contribuição é um momento sagrado ali. No almoço, a mesma coisa. Em qualquer refeição. Então, esse convívio está sendo bastante interessante. Com as filhas, como eu disse para vocês, é muito interessante esse momento, com elas. Então, a gente brinca, até listei aqui, a gente brincou já, fizemos uma apresentação de balé com elas, elas adoram fazer balé, e aí elas fizeram uma noite, nós simulamos um teatro, e elas fizeram balé, tal, coisa mais linda do mundo, sabe? Dentro do horário livre que eu administro para ter, naturalmente, geralmente é à noite. Então, desenho com elas, adoro pintar com lápis também, perceber os comportamentos delas, fazer origami, fazer exercício físico, Isso é muito legal, esse momento, sabe? Por quê? Analisando assim nosso dia a dia, quem é pai, quem é mãe, a pergunta é a seguinte: quanto tempo você fica com os seus filhos no dia a dia? Quantas horas você fica? Eu fiquei pensando nisso quando estava preparando a minha palestra, nessa nossa aula. Eu fiz um cálculo médio de segunda a sexta, eu fico em média 6 horas por dia com as minhas filhas, das 24 horas, 1h30 de manhã e 4h30 quando eu chego em casa. Assim, de conversar, de estar junto. Sabe, gente? Isso representa 6 dividido por 24 dá 25%. Eu estou tendo 25% de tempo com as minhas filhas, com minha esposa. Agora eu estou tendo 100%, é uma glória. É um momento glorioso. Sabe? Tem sido muito bacana esse momento. E a gente começa a perceber alguns detalhes que, estando mais junto com elas, próximo no dia a dia, comportamentos, posturas, palavras, olhares. Isso é muito importante, para quem é pai, quem é mãe. E com a esposa, claro, mais tempo com seu cônjuge, com sua alma gêmea, mais tempo para conversar, para discutir coisas importantes, que no dia a dia, no cotidiano, às vezes a gente não tem. Falar sobre sonhos, planejamento financeiro, falar sobre novas rotinas, mudar algumas coisas na casa, limpeza, organização, tal. Isso tudo tá rolando nas nossas casas, Na minha casa em especial. Outro dia, por exemplo, nesse momento que às vezes então tal casal, tal família, minha esposa é dentista, teve um dia que ela teve que sair para fazer um atendimento de urgência, Esse decreto permite que os dentistas possam atuar nesse momento. Então minha esposa saiu imediatamente e eu fiquei com as meninas ali. Então essa união, sabe?
esse convívio, esse momento, é muito importante. A gente saber utilizar bem o tempo nesse processo, né? Agora eu queria direcionar um pouquinho a conversa para os jovens. Imagino que deve estar um pouco, talvez, esteja um pouco incômodo esse momento de não estar em casa, de estar em casa diretamente, né? Eu lembro que era um pouco mais jovem, né? Ainda sou jovem, mas quando era mais jovem, quando morava com os meus pais, amo meus pais, amo minha casa, mas a vontade de ficar na rua era bacana, né? Passear, sei lá, ficar fora, ficar com os amigos, né? Para quem tem namorado, namorada, poxa, imagino que deve estar sendo difícil, né? Não encontrar, certo? Mas esse é um momento muito importante, gente, dos jovens, nesse momento, refletir mais sobre a vida, né? Utilizar o tempo para leituras dos livros da Seite Onoe, leituras dos livros acadêmicos, né? Teve uma entrevista com Nizam Guanais, um publicitário super conhecido brasileiro, hoje um dos mais premiados. Ele falou o seguinte, que em momentos não é nesse caso, foi um momento que estava fazendo uma palestra, falou que em momentos de crise ou de dificuldade, ele fala, né? Nessa reclusão, parafraseando ele, é o momento de afiar a faca, de preparar os instrumentos, ele fala, né? De a gente se preparar para o nosso dia a dia, né? Eu tive a oportunidade, vou contar uma história para vocês, bem interessante. Mas antes disso, eu quero ler um texto que eu escrevi. Eu escrevi o seguinte aqui, ó. Neste tempo assimétrico, vemos uma sociedade das facilidades, do tudo pronto, onde é pouco exigido a criatividade e o esforço do corpo. Assim, cria-se hábitos de comportamento de pessoas acomodadas, vivendo como um robô humano programado. Me inspirei um pouco nesse texto, nas orientações do professor Masanobu Taniguchi, nosso supremo presidente da Seite Onoe, onde a sociedade está muito assimétrico, tudo muito racional, lógico. Isso é importante, o lado esquerdo do cérebro ele é importante. Mas essa sociedade assimétrica, muitas vezes, não permite, não dá espaço para a gente pensar, refletir. E é nesse momento, então, que eu acho que vocês jovens, ou vocês que estão aí nos assistindo, é de suma importância a gente refletir sobre o direcionamento da nossa vida, aproveitar o agora para isso. Então, eu estava dizendo, eu fiz um curso, tive a oportunidade de fazer um curso com um guru da administração, hoje ele chama Oscar Motomura, uma pessoa super reconhecida, ele já fez algumas palestras aqui dentro da Seite Onoe, uma pessoa, enfim, que aprendi muito, e ele contou uma história. Ele foi um grande executivo de um banco, ele trabalhava na sede mundial, lá em Manhattan, e num dia ele chegou no escritório, né? E o chefe dele era uma pessoa de muito destaque na corporação, uma pessoa que trouxe muitos resultados na região da Ásia, e ele estava lá, e uma pessoa que ele se inspirava muito, admirava muito. E quando ele chegou no escritório logo pela manhã, ele percebeu o chefe sentado, olhando para cima, pensativo. E aí ele olhou assim, as portas do chefe sempre abertas, né? Ele olhou, falou, olha, ele deve estar preocupado, né? Aí deu tempo, no horário do almoço, ele passou pela porta do chefe, ele olhou pela porta, ele viu o chefe em pé, num visual bonito, assim, bacana, uma grande vidraça, com o cenário da Baía de Manhattan, ele estava lá olhando, ainda com um olhar meio preocupado, ele olhou para o chefe, ele achou que não seria oportuno ali naquele momento interromper ele, foi almoçar, voltou do almoço, quando viu, ele deu uma passada na sala dele, continuava no mesmo lugar, com o mesmo olhar, e falou, ixi, o chefe hoje está preocupado com alguma coisa, né? E aí, ele foi lá, escovou o dente e imediatamente voltou para a sala, né? E perguntou para o chefe, chefe, tudo bem com você, né? Aí ele olhou assim, sim, Oscar, está tudo bem, por quê? Não, é porque quando eu passei de manhã, eu vi o senhor preocupado, com olhar reflexivo, fui almoçar agora, vi o senhor, voltei, o senhor continua com o mesmo olhar, né? E aí o chefe, com um sorriso bem ligeiro, falou assim, não, Oscar, não se preocupe, na verdade, veja só, eu sou pago para pensar.
Lógico que é um contexto de negócio, de um grande executivo, mas esse é o ponto, pessoal. Às vezes a gente não para pensar. Nesse ritmo frenético, muitas vezes, que alguns vivem, talvez na maioria, não sei, não conheço vocês, não sei quem está assistindo, mas nesse ritmo, às vezes, frenético, a gente não para pensar, não para refletir. O mundo foi desenhado para a gente, possivelmente, não estou afirmando, mas perceba um pouco, talvez o mundo foi desenhado para a gente não pensar muito, para não fazer uma oração, para não refletir. E o momento agora é disso. Nesse momento em casa, com a família, em frente ao oratório, para aqueles que têm um oratório em casa, é de suma importância a gente ter esse momento para refletir, né? Não seja consumido pelo tempo, não seja engolido pelo tempo. Não acha que o tempo está te atrapalhando, que o tempo está te cansando. Domine o tempo. Domine o tempo. Tem um provérbio japonês que diz o seguinte: beba o saquê, não beba o saquê, beba o saquê, não seja bebido pelo saquê. Nesse livro da Chave da Provisão Infinita, na página 65, temos o seguinte trecho, fazendo um paralelo. O dinheiro é um instrumento do homem, não dono do homem. O dinheiro foi feito para servir ao homem, e o homem não foi feito para servir ao dinheiro. Na verdade, não é o dinheiro que domina o homem, mas o modo de pensar do homem. Tanto a ideia de pobreza quanto a ideia de riqueza possui igualmente o poder de levar o homem à condição de escravo. Portanto, antes de o homem pensar em usar o dinheiro, deve aprender como lidar com as ideias, ter pensamentos corretos e administrar as ideias e o dinheiro para servir ao próximo. Onde eu quero dizer com isso? Nesse tempo, se alguns de vocês estão incomodados por estar em casa apenas, por não saber lidar com o tempo, domine o tempo. No livro dos jovens, na página 187, temos um outro trecho bem bacana em relação a essa questão. No capítulo Governe você mesmo o seu reino mental, temos o seguinte trecho, é um dos trechos que eu mais gosto desse livro. Somente aquele que é capaz de controlar a si mesmo, a sua própria mente, consegue tornar-se um verdadeiro vitorioso. O ambiente que cerca o homem é reflexo da sua própria mente. Portanto, somente aquele que for capaz de controlar a sua mente poderá dominar o ambiente ao seu redor. É você que domina o seu tempo. É você que conduz o seu destino. Você é responsável por isso, e não os fatores externos. Onde quer que você esteja, você tem a autoridade espiritual de comandar o seu destino e não ficar murmurando, reclamando em relação a esse contexto. Onde quer que você esteja, e em especial no nosso lar, onde nós treinamos o nosso espírito, é de suma importância assumir essa responsabilidade. Um outro ponto também que gostaria de tratar com vocês é o seguinte. No livro A Verdade da Vida, 7, estou lendo bastante, tá? Prefiro assim, porque, nossa, é sensacional os livros da Seitonê, para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ler, né? Você tem a oportunidade de, enfim, as sedes nesse momento, nem todas estão abertas, enfim, mas você pode adquirir também os livros na livraria, no site livrariasni.org.br, né? Livraria virtual. E esse livro, Verdade da Vida, volume 7, continuando então o texto, tem uma frase muito especial que diz o seguinte: desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Vou ler de novo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Isto é, tempo é vida. Algumas pessoas têm o hábito de falar, não tenho tempo. Na Seitonê, assumir que não tem tempo é mesmo que assumir a morte. Se tempo é vida, se alguém falar, não tenho tempo, não estou conseguindo ter tempo. Olha que interessante. Quantas horas tem um dia? 24 horas, certo? 24 horas.
Um dia eu estava conversando com um amigo no almoço, ele falou assim, Rez, já parou para pensar que a gente consegue fazer tudo? Eu falei, mesmo, por quê? Rez, nós temos 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar, e 8 horas para fazer o que quiser. E alguns de vocês devem estar falando, mas eu trabalho e estudo. Anyway, você deve estudar 4 ou 5 horas, você vai ter ainda mais 3 ou 4 horas para fazer o que for necessário. Ah, Rez, mas eu moro em São Paulo, trânsito e tal, demora 1 hora para chegar, 1 hora para chegar, não dá. Mas mesmo assim, você vai ter mais 1 hora ainda. Tudo tem tempo. Se você administrar muito bem o tempo, você consegue, como disse, como o ensinamento nos orienta, você consegue conduzir a sua vida. Nesse mesmo livro, no livro dos jovens, na página 258, 259, temos o seguinte trecho. Esse aqui é legal também. Isso é bem bacana. Vamos lá. O senhor J.P. Morgan, milionário comerciante norte-americano, disse certa vez a um amigo, eu penso que cada segundo de minha existência vale milhões de dólares. Por saber dar valor ao tempo, é que ele conseguiu tornar-se um dos homens mais ricos do mundo. Será que vocês, caros, aqui leitores, né? Caros telespectadores, não estão desperdiçando o seu tempo precioso? Talvez muitas pessoas não se preocupem com o desperdício do tempo, achando que o tempo que vai escoando nada tem a ver com elas. A verdade, porém, é que o tempo desperdiçado é o pedaço da preciosa vida mutilado e abandonado. Portanto, aqueles que não querem morrer, aqueles que não querem mutilar a sua vida, devem usar proveitosamente as valiosas horas matinais. Aqui é a dica. As valiosas horas matinais. Como que você tem vivificado a sua manhã, a sua tarde, a sua noite? Como tem sido o seu dia a dia? Como tem sido tudo isso? Veja só, né? Ainda na experiência pessoal, é interessante. Café da manhã. Aliás, vamos pelo começo. Acordar. Né? Que horas você tem acordado? Que horas que você acordava, que horas que você tem acordado? Como têm sido os seus hábitos? Oração, café da manhã, trabalho, almoço. Eu estou tendo até o luxo, gente, de tomar café da tarde por estar em casa. Poderia fazer isso, vou até aprimorar. Coisa que eu fazia quando era mais novo, acho fantástico o cafezinho da tarde, não tenho tido isso. Mas em casa, administrando bem o tempo, tenho tido o luxo e a glória de até tomar um cafezinho da tarde. Ou às vezes minhas filhas trazem, ontem a minha filha mais velha trouxe lá, né, um panetonezinho, né, trouxe um chocolate lá para eu tomar. Foi sensacional, né? Uma coisa linda. Poxa, minha filha trouxe um café para mim, se preocupou. Poxa, eu fiquei muito emocionado, sabe? São coisas fantásticas que vão acontecer nesse momento, gente. E aí vem o finalzinho da tarde, o término do expediente para quem está em home office. E aí eu, já em casa, não vou ter horário de trânsito, já em casa eu já posso imediatamente descer, brincar de qualquer coisa com elas. Ali, elas aguardando, minha esposa fazendo o jantar, chama a gente vai, janta, toma banho, dorme, uma rotina normal. Sabe, é uma coisa uma dádiva, esse momento, né? Então, vamos utilizar bem o nosso tempo, vamos aproveitar o agora. No livro Todos Podem Ter Sucesso, na página 29, o professor Catsumi Tokuhisa, ele nos orienta, né? Pensando bem, na vida existe apenas o agora. Ao recordarmos o passado, estamos trazendo para o agora fatos do passado que nem existem mais. Também as conjecturas sobre o futuro são feitas trazendo para o agora o que ainda não passa de imaginação. Portanto, não há passado nem futuro, só existe o agora. Lendo a verdade da vida, onde consta, viva o agora eterno, aprendi que nesta vida existe apenas o agora. Aproveite o agora. Carpe Diem, assisti o filme lá, o Sociedade dos Poetas Mortos, um filme sensacional. Aproveite o agora. Agora!
nesse ponto, né, a gente tem uma ordem em como administra esse tempo, como que a gente faz, como que tem sido conduzido o nosso dia a dia, né? Na página, no livro A Verdade da Vida, página 70, temos um outro texto bem interessante que diz o seguinte, página 70 e 71. Quanto mais concentramos nossa mente em uma determinada coisa, mais clara se torna a nossa compreensão a seu respeito. Vou ler de novo. Quanto mais concentramos nossa mente em uma determinada coisa, mais clara se torna a nossa compreensão a seu respeito. Este é um dos princípios defendidos pela psicologia. Como mantemos a mente livre de temores ou preocupações com as incertezas do futuro, e concentramos-nos totalmente no agora, conseguimos exteriorizar uma força espantosa. A mente assim concentrada passa a brilhar com grande intensidade, tal como raios luminosos que se concentram no foco através de uma lente. O poder de discernimento da mente, concentrada no agora, jamais deixará de conduzir para a direção favorável, jamais deixará de conduzir para a direção favorável todos os problemas no momento. Realmente, pelo agora, a gente consegue vivificar intensamente a imagem verdadeira, a real vontade de Deus. Então, para vocês que se sentem um pouco incomodados em casa, né? Na utilização do tempo, na gestão do tempo, do viver o agora, é de suma importância termos alguns cuidados, estando em casa, por exemplo, com algumas coisas. Por exemplo, TV. Por exemplo, internet. Ainda em casa, cuidado, né, com o uso excessivo do celular. Cuidado também com, ainda falando um pouco do Nizam Guanais, eu assisti uma palestra dele, né, virtualmente, e ele estava falando do problema que ele tinha de relacionamento com a cama no momento de crise que ele estava vivendo, né? No momento de extrema depressão, ele quebrou um negócio dele, uma empresa, e ele ficou por dias, não sei ao certo, né, a frequência, mas por dias na cama, preso na cama, amarrado na cama, encontrando conforto dos seus problemas na cama. A cama é maravilhoso, gente, é uma dádiva de Deus uma cama. É algo, uma sublimidade, uma coisa sublime, né? Mas temos que ter cuidado com o nosso comportamento, postura, por estar em casa, né? A gente, na nossa casa, a gente tem por hábito, nas refeições, não em nenhum momento usar celular. A gente deixa o celular longe. Minha esposa, de novo, por ser dentista, às vezes tem urgência, então é muito raro, quase deixar o celular para poder atender algumas urgências, mas muito raro. A gente também optou, desde do nosso matrimônio, constituição do nosso lar, de não ter televisão em casa. É uma opção só, né? Uma coisa meio... Para mim está sendo disruptivo, assim, sendo bem difícil, para falar bem a verdade, não ter televisão em casa, né? Mas é um exercício maravilhoso, porque sem televisão eu fico mais tempo com as minhas filhas, com a minha esposa, né? E nesse momento também da quarentena, gente. Tudo bem, eu tenho celular, tenho Netflix, eu tenho um notebook que me permite ter acesso, né, às informações, mas está sendo bem interessante essa experiência de não ter TV em casa, né? Então, gente, temos que ter cuidados em relação à nossa postura dentro de casa, né, nesse viver o agora. Isto é, eu vou ler um trecho para vocês, do livro Reflexões sobre a Vida, do Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi. Nesse tema, né, viver o agora, tem uma coisa interessante para a gente estudar aqui. Na página 151, no capítulo Ordem e Liberdade, né, porque muitas vezes algumas pessoas pensam, por estar em minha casa, faço o que eu quiser. Estou na minha casa, faço o que quiser, posso fazer o que quiser. Muito pelo contrário. Lembrando de novo,
A nossa casa, o nosso lar, a nossa família é um local de treinamento espiritual. Tá certo? Então temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, pensa e age. Muito cuidado com isso. E nesse livro, Reflexões sobre a Vida, na página 151, no capítulo Ordem e Liberdade, quero ler um trecho para vocês. É preciso haver ordem em nossa vida. Ordem é lei, é precisão, é repetição. Devemos viver o dia a dia de modo metódico e organizado, obedecendo às leis de Deus. Nessa hora conseguiremos adentrar no reino de Deus de forma mais segura. Quando a vida de um indivíduo perde a ordem e deixa de ser metódico e organizada, ele se distancia de Deus. Ele oculta a Deus e se corrompe, confundindo desmazelo com liberdade, buscando o belo no ócio e tendo a ilusão de que desordem seja diversidade. Não há progresso no desmazelo, no ócio, na desordem, mas numa vida ordenada, porque esta é a autorrealização da vontade divina, a manifestação da alegria de Deus. É na ordem onde nós encontramos o caminho, a vontade de Deus, e não no desmazelo. E não no ócio da ilusão. Que não sabe para onde ir, que não sabe para qual caminho, qual rumo tomar, é muito importante, por meio da ordem, buscar esse melhor caminho, a vontade de Deus, o sonho, a meta, o ideal de vida. Organizar tudo isso. Aproveitar esse momento, viver o agora, para organizar tudo isso. Detalhes fundamentais, detalhes mentais, detalhes, para não ser um robô humano. Vamos conduzir o nosso destino. A nossa vida é um momento importante agora. E nesse cotidiano, desse momento que estamos passando, é importante mantermos a ordem, a lei da vida de Deus. Continuando, na página 152, Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi nos orienta. Quando deixa de existir ordem na nossa vida, estamos nos aproximando da morte. A ordem só provém de Deus. Jamais temos ordem por meio da força do ego. Construímos uma vida com ordem unicamente quando atingimos o estado mental tranquilo de entrega total à vontade divina, acreditando em Deus. A ordem é a fonte do belo, o gene da alegria. Para que nossa vida se torne ordenada, devemos, antes de tudo, seguir a vontade divina. Acordar com o sol, trabalhar disciplinadamente, valorizar o tempo, cumprir promessas, passar momentos agradáveis com a família. Desse modo, quando houver ordem em sua vida, tudo estará sob controle, proteção, apoio e bênção de Deus. Mesmo que seus olhos físicos não vejam Deus, você terá poder seguir a ordem e nessa hora sentirá a presença viva de Deus. E aqui para terminar. Em tudo na vida exige-se ordem. A sociedade é sustentada pela ordem. Vamos nos submeter bravamente à ordem. Ela não amarra você. Ela não amarra você. Mas lhe dá a verdadeira liberdade. Você só tem liberdade por meio da ordem denominada lei. Olha que interessante. Vamos lembrar o que está escrito em nossa bandeira. O que está escrito em nossa bandeira brasileira. Ordem, ordem e progresso. Somente onde há ordem, disciplina, há progresso. E nós, membros da Seiichi Onoe, praticantes do ensinamento da Seiichi Onoe, criamos ordem a partir do momento que nós temos essa disciplina. Teremos progresso, concretização das nossas metas ideais por meio dessa ordem.
Então é muito importante vivificarmos nosso tempo, as horas matinais, as vespertinas e as noturnas, com ordem. Que ordem é essa? Vontade de Deus. E como essa vontade de Deus é manifestada? Como que isso acontece? Como que a gente pode fazer isso? Nós da Seite Onoê temos a sagrada oportunidade de conhecer uma prática. Essa prática se chama meditação Shinsokan. Por meio da meditação Shinsokan, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós conseguimos compreender a ordem, o direcionamento, a disciplina nesse momento que estamos passando. Vocês que estão tendo dificuldade, por meio da meditação Shinsokan, por meio da leitura de livros sagrados, sutra sagrada, cantos de louvor, nos conscientizamos de como ter uma postura correta nesses dias. A meditação Shinsokan é de suma importância. É recomendado realizar de manhã e, se possível, à noite. Ou de noite, de manhã. Mas é muito importante realizar a meditação Shinsokan quando nossa mente está desperta, para que a palavra de Deus se manifeste. Quando a mente está desperta, nossa mente é dividida em duas partes, mente consciente e subconsciente. Quando a nossa mente ainda está desperta, o consciente, onde entra tudo que fala, pensa e age, entra pelo consciente e vai para o subconsciente. Esse processo funciona como se fosse um iceberg, onde 5% é mente consciente e 95% do mente subconsciente. E é nessa mente subconsciente que é conduzido o nosso destino. Hábitos que a gente nem percebe, comportamentos involuntários. E na meditação Shinsokan nós ajustamos a correta postura mental sobre o nosso destino, sobre o nosso dia a dia. Então é de suma importância, caros amigos, que possamos realizar neste momento e a todo momento a meditação Shinsokan. Esta é uma prática sublime. Quem não sabe ainda realizar a meditação Shinsokan, no site da Seite Onoê, sni.org.br, tem a sequência de como realizar a meditação Shinsokan. Nas revistas da Seite Onoê, puxa, não trouxe aqui, né? Fonte Luz, Mulher Feliz, Mundo Ideal, lá nessas revistas tem também como realizar a meditação Shinsokan. Né? Então é muito importante a gente, para quem não conhece, procure saber um pouco, pratique. Ah, mas eu não sei fazer, pratique. Na vida tudo é uma prática, tudo é um treinamento. E para quem já conhece o ensinamento, para quem já conhece a meditação Shinsokan, nesse momento faça a meditação Shinsokan. Continue realizando a meditação Shinsokan. É lá que a voz de Deus se manifesta, muitas vezes, de uma forma serena, sublime, e às vezes vem como um raio, pá! Ele vem como uma ideia, pum! Ele vem forte. Então, nesse momento, continue realizando as práticas da Seite Onoê, né, leituras e etc. Agradeço a vocês por esse momento sagrado, por esse tempo glorioso. Agora nós vamos ter uma oração e na sequência nós vamos ter perguntas e respostas. Muito obrigado. Oi, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre leitura. Muitas pessoas entendem a leitura somente como a decodificação daqueles símbolos que vão fazer você entender uma palavra e vão constituir aí o entendimento de um texto. Mas leitura é um pouquinho mais do que isso. Quando a gente aprecia um quadro, por exemplo, é um tipo de leitura. Quando a gente olha um quadrinho, uma história em quadrinhos, também é uma leitura. Quando a gente olha para pessoas conversando na rua e entende os sentimentos delas, também é uma leitura. Agora, é bem verdade que quando a gente pega um texto, um livro em mãos e começa a decodificar e entrar na história, entender o sentido daquela mensagem, a nossa imaginação voa, é uma grande viagem, porque a gente começa a fazer parte daquele universo.
aquilo que está lá dito pelo autor daquele livro começa a fazer parte da nossa história e é uma viagem mágica. Eu adoro ler, eu sou uma leitora realmente convicta desde criança. E minha mãe foi uma grande incentivadora. Quando eu era pequena, estudava lá primeiro, segundo ano, as professoras davam livros para ler nas férias, listas de livros, 10, 12 livros, e minha mãe comprava todos eles todos os anos. E eu lia todos os livros. Da literatura infanto-juvenil, eu passei para os clássicos da leitura, à medida que eu ia evoluindo também na escola, e de repente eu já saí da literatura infanto-juvenil, já estava lendo Machado de Assis, e de repente já estava lendo Metamorfose, e aí de repente eu já estava na faculdade, e na faculdade acabei fazendo letras. As leituras me motivaram, inclusive na minha escolha profissional, e lendo no original livros como Dom Quixote e outros clássicos da literatura hispano-americana. Isso fez parte mesmo de quem eu sou. Junto com isso, eu li os livros da Seiichi-no-ie, eu conheço a Seiichi-no-ie desde pequena, então meu primeiro livro foi Guia para uma Vida Feliz. Na verdade, o primeiro livro que eu escutei foi Contos da Verdade, é um livro que nem tem publicado, mas hoje minha mãe contava essas histórias para mim. A leitura, ela é realmente um universo maravilhoso. O professor Masaharu Taniguchi, nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, no livro dos jovens, ele diz que, na verdade, nem sempre o nosso melhor amigo, ele é uma pessoa. Ele afirma muito categoricamente que o nosso melhor amigo pode ser um livro. Sabe por quê? Porque quando a gente lê, a gente se torna amigo daquele autor, porque a gente entra no pensamento dele, entra na mente dele e começa a entender o mundo sobre a perspectiva dele. A maneira que esse autor vê o mundo, desenha os cenários, constrói a história, ela começa a fazer parte da gente. E aí o nosso caráter também vai se elevando junto com a leitura de bons livros. Isso é extraordinário. Realmente ler é uma viagem maravilhosa. E nesse momento em que nós estamos aí desafiados a fazer coisas novas na vida, seria bem bacana a gente vivificar o tempo através de boas leituras. As livrarias estão fechadas, a gente pode pegar um livro na internet, obviamente a gente tem aí aplicativos, sites, e a gente pode ler livros virtualmente. Eu mesma, essa semana, compartilhei o PDF da história da Anne Frank em quadrinhos com alguns amigos, uma super leitura. Mas a dica que eu queria dar para vocês é outra, tem a ver com o que você tem na sua casa, para que você vivifique aquilo que você tem na sua casa. Dica número 1. Dá uma olhadinha na sua estante. Eu tenho certeza que você tem na sua estante um livro que você comprou ou ganhou e ainda não leu. Então, a dica é, pegue esse livro e se torne amigo desse autor. Dica número 2. Tenho certeza que você quer se aprofundar em algum tema. E aí na sua estante, você pode ter 1 ou 2 livros a respeito desse assunto. Então, a dica é a seguinte, pegue esses 2 livros e leia. Dizem que quando a gente lê mais de 5 livros a respeito do mesmo assunto, a gente eleva o nosso conhecimento e se torna mais fácil falar a respeito desse assunto e, claro, se torna mais fácil conversar com as pessoas, desembaraçar determinados assuntos. E aí, o que você vai decidir? Dica número 1 ou dica número 2? Eu já fiz a minha escolha, meu livro está aqui na estante, eu vou fazer a leitura deste livro. E você? Tomou a sua decisão? Então faça o seguinte, fotografe o livro ou os livros que você vai ler e compartilhe conosco usando @AJSI_Brasil. Ler é uma viagem extraordinária, então boa viagem! Muito obrigado. Quero saudar a todos aqui. Eu estava vendo alguns chats, né? Muito obrigado aí. Temos gente de todo o Brasil, Paraná, Minas Gerais, Brasília, Aracaju, enfim, todos. Muito obrigado aí, né? Pela presença, né? Eu vi algumas coisas aqui também.
eu vi de relance aqui, pessoas perguntando qual livro eu utilizei, então eu vou retomar novamente. A Verdade da Vida, volume 7, ok? Que eu utilizei aqui. O Livro dos Jovens e, essencialmente, Reflexões sobre a Vida. São os 3 livros que eu utilizei para hoje, né? Como apoio, eu também utilizei o livro Todos Podem Ter Sucesso e também A Chave da Provisão Infinita. São os livros que eu utilizei para o momento. Então, vamos destinar agora, esse momento agora para perguntas e respostas, que recebi via WhatsApp. Primeira pergunta, finalizei uma residência em fevereiro, sou formado na área de saúde, da saúde, enfermeira. Estou com receio de retornar ao mercado de trabalho nesse cenário. Que postura devo assumir? Primeiro, parabéns pela carreira que escolheu. Por algum motivo, você escolheu essa carreira. Então, nesse momento, talvez seja importante você fortalecer e repensar por que é que você escolheu essa carreira. Nós da Seitune aprendemos que, por meio da nossa profissão, temos como objetivo beneficiar o maior número possível de pessoas. Independente também da profissão, nossa vida, conforme o conceito do Mussub, onde todos somos uma só vida, né? Então, levo a reflexão na seguinte linha. No livro dos jovens, nós temos aqui, na página 31, temos o capítulo Idealize um Sonho. E aqui diz o seguinte: o sonho transpõe a realidade e mesmo que se aprisione seus idealizadores com paredes de ferro, permite que eles ultrapassem aquelas barreiras. Seja qual for a dificuldade, a provação, a desgraça ou o ambiente, a adversidade, nada disso constitui obstáculos para aqueles que sonham. Se o homem não possuísse a capacidade de sonhar, não poderia haver o progresso cultural e a humanidade teria sucumbido diante dos animais, porque o homem é mais fraco que as feras do ponto de vista da força física. E este mundo provavelmente teria se transformado num mundo dominado por feras e serpentes peçonhentas. Enfim. É muito importante você refletir por que é que você escolheu essa carreira. Por que é que você escolheu a enfermagem. Qual o objetivo qual foi a intenção pela qual você escolheu essa carreira. E pensar no seu ideal de vida profissional. Ou no seu propósito de vida mais amplo. Com certeza você vai encontrar algumas respostas, né, para essa sua dúvida. Tudo bem? Outra pergunta que recebi aqui. Não consigo realizar diariamente a meditação Shinsokan e nem a sutra sagrada aos antepassados, nem mesmo a leitura da revelação divina dos 7 candeeiros. O que devo ou posso fazer? Um dia já contei esse caso algumas vezes, aí, especialmente para o pessoal da JSI, né, da Associação Jovem da Seitune no Brasil. Um dia fui pedir orientação para o professor Heitor Miyazaki, e na época nosso conselheiro. E aí eu fui trazer, não era um problema pessoal, não se tratava de uma orientação pessoal, era uma questão organizacional que eu estava passando na Associação dos Jovens, né? E aí o professor escutou atentamente, como ele sempre faz, né, uma pessoa muito querida, muito amável. E aí ele olhou profundamente nos meus olhos, coincidentemente também ele parece um pouco com o meu pai, né? O jeito dele, como ele fala, é impressionante. Ele olhou fundo nos meus olhos e falou assim: Regis, você está fazendo a meditação Shinsokan? Né? Isso foi quando? Sei lá, 2015, alguma coisa assim? Pouco tempo atrás? E aí eu estava realizando, já tenho realizado a meditação Shinsokan, graças a Deus, todos os dias sem falta. Todos os dias sem falta, com muita alegria, com muito, nossa, uma dádiva. E aí eu falei: sim, professor. Eu falei com alegria: sim, professor, estou fazendo a meditação Shinsokan todos os dias, né? Aí ele olhou para mim assim e falou: olha, então você deve estar fazendo errado. E aí, de imediato, eu falei, percebi, puxa vida, o que ele está querendo dizer, né? Aí eu falei: professor, será que estar fazendo errado é fazer mecanicamente? Ele falou: sim, sim.
E eu perguntei para ele, professor, mas como é que eu posso fazer certo a meditação Shinsokan? E aí ele veio, coincidentemente trouxe aqui, sempre anda comigo, né? Os 2 cantos de louvor, a Sutra Sagrada e esse livreto da meditação Shinsokan, que eu sabia que poder utilizar ele nessa agora, né? E aqui ele falou assim, leia as 2 primeiras páginas do livreto Meditação Shinsokan, que lá você vai encontrar a postura correta de fazer a meditação Shinsokan. E aí, ele leu, né, com muita tranquilidade para mim, com muito amor, e então eu quero agora fazer a leitura para vocês. Né? E para você que disse que tem um pouquinho de dificuldade de fazer a leitura, fazer a meditação Shinsokan inicialmente. Vamos falar sobre a meditação Shinsokan. Então, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. São palavras do próprio sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Ok? Então, aqui diz o seguinte. A prática Shinsokan é uma meditação contemplativa através da qual o homem transcende o mundo do fenômeno, isto é, transcende a matéria, a carne, a mente, e entra no mundo de dimensão superior, o mundo da imagem verdadeira. O mundo absoluto e perfeito criado por Deus, onde o eu verdadeiro, o Filho de Deus, funde-se com Deus e onde se fita com os olhos espirituais a perfeição do eu verdadeiro, que é a vida de Deus, vida eterna, perfeita, indestrutível, imortal, infinita, pura, imaculada e isenta de pecado, que jamais pecou, jamais errou, jamais sofreu, jamais adoeceu e que jamais odiou alguém. Pois é a vida perfeita e invulnerável de Deus, que jamais se queima no fogo, que jamais se afoga na água e que jamais será atingido por micróbios, que é a vida infinita que cobre todo o universo, pois Ele é um como Deus infinito. E aí, meus amigos, bem a verdade é o seguinte, quando eu percebo que estou fazendo a meditação Shinsokan de uma forma mecânica, de imediato eu volto às palavras, eu faço essa leitura conforme a orientação do professor Heitor Miyazaki, eu leio esse trecho e ajusto a minha postura mental para a correta forma de meditação Shinsokan. E nesse livreto também, aqui explica como ter a postura correta do nosso corpo, porque nosso corpo é como se fosse uma antena que se conecta naturalmente com a vontade de Deus, por meio da meditação Shinsokan, mas a postura correta da ordem, tudo que tem que ficar em cima, fica em cima, tudo que tem que ficar embaixo, fica embaixo, tudo que tem que ficar no lado, fica no lado. A ordem é de suma importância também na hora da meditação Shinsokan. A postura correta do corpo. E falando agora sobre a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados, a gente pode pensar da seguinte forma. Você, de onde você veio? Quem é você? Como você chegou agora? Para essas perguntas tem várias respostas, algumas respostas. Mas, com certeza, você tem um papai e uma mamãe, que são a representação de Deus na face da terra. Esse papai e mamãe teve você também tem um avô, você tem um bisavô, você tem um tataravô. Então você existe graças a todos esses antepassados, todos que te antecederam. E quando a gente faz, então, a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados, o principal sentimento que tem que vir de uma forma natural é a gratidão. Nós da Seiichirei aprendemos que nossa vida é como se fosse uma árvore, onde os frutos e as folhas somos nós. O tronco estrutural, papai e mamãe. E as raízes são os antepassados. Então, quando realizamos a leitura da Sutra Sagrada, é como a gente nutrisse essas raízes, e aí por meio do tronco, papai e mamãe, vigorosos, gloriosos, maravilhosos, representação de Deus aqui na face da terra, esse nutriente vai subindo até fortalecer as frutas e as folhas, que somos nós. Então, se temos a postura de gratidão, acho que a gente não precisa inventar a roda. Perdão. É simplesmente a gente ter a primeira postura, que é de gratidão aos antepassados. Tudo bem? Vamos lá, cadê o celular? Outras perguntas aqui.
Por favor, fale um pouco dessa situação que vivemos no planeta Terra. O que pode ser, né? Olha que interessante essa pergunta. Professor Masanobu Taniguchi, nosso Supremo Presidente, ele tem nos orientado sobre essa importância do Musubi. Então, novamente, o que é Musubi? Musubi, originalmente, a palavra japonesa, de origem japonesa, a história etimológica dessa palavra Musubi representava amor no passado. Hoje, em japonês, amor se fala ai. Mas, no passado, era Musubi. E o que Musubi tem a ver com a nossa doutrina? Com a orientação do nosso Supremo Presidente. Musubi são duas partes separadas que, originalmente, sempre foi um. Sempre foi um. O problema que estamos passando agora na Terra, né, de novo a pergunta, deixa eu ver aqui. Por favor, fale um pouco dessa situação que vivemos no planeta Terra, o que pode ser. Bom, o grande problema é que o ser humano não percebeu Musubi, não percebeu que outros somos uma só vida perante Deus, não percebeu que Deus, natureza e seres humanos são originalmente unos. E o problema na Terra hoje é essa postura do ser humano, uma postura antropocentrista, uma postura egoísta, uma postura onde eu vale mais do que o outro. Olha só o momento que estamos passando agora. O respeito que nós estamos tendo agora em cada coisa que a gente faz, tudo que a gente compra, como a gente come, como a gente anda, como a gente faz, nos permitiu com o Covid-19, o coronavírus, nos permitiu ter uma atenção maior sobre o nosso dia a dia. Então, o grande desafio hoje é que a gente da Seitune possamos, cada um de nós, sem nenhum julgamento, sem nenhuma postura de apontar o dedo, mas de reflexão, de que eu e outros somos uma só vida. Tendo essa postura, tudo vai criando uma ordem natural, sobre a harmonia em todas as pessoas, coisas e fatos, e doenças como essa não vão se manifestar. Recentemente tivemos a orientação do professor Masanobu Taniguchi, uma orientação doutrinária sobre a origem dessa doença, dessa doença. Tudo isso porque o ser humano se julga mais importante do que tudo. Não sei se eu vou conseguir achar aqui no livro dos jovens. Puxa vida, não lembro a página, vamos ver se eu consigo achar. Professor, Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele fala, puxa vida, não vou conseguir achar aqui de primeira, mas ele fala, bom, imagina o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, quanto que ele estudou, quanto que ele é PhD, né? Todos sabemos. De psicologia, de religião, de comportamento humano, comportamento social, cultural. Ele falou de todos os sentimentos, o pior é o egoísmo. E essa orientação do professor, do mestre Masaharu Taniguchi, puxa, sempre me faz refletir sobre isso, sabe? Então, hoje, é muito importante a gente avaliar como que tem sido a nossa postura. E aí, uma coisa interessante uma outra palavra que aprendi nesse ensinamento, que eu consegui compreender melhor, eu não conhecia, eu confesso a vocês, que é a palavra empatia, certo? Se colocar no lugar do outro. Gente, essa palavra é uma coisa assim, é uma dádiva de Deus. É uma coisa que muda totalmente a nossa postura, muda totalmente o nosso dia a dia. Se colocar no lugar do outro é uma coisa muito forte. E, na verdade, em qualquer profissão, em qualquer lugar que esteja no mundo, em qualquer época, a empatia ela é muito forte para criar o verdadeiro musubi. Que, na verdade, nessa Seichonoe, a empatia não é suficiente, me permita dizer. Nós entendemos que não existe o outro, existe o musubi,
Existe que todos somos uma só vida. Todos, as árvores, a natureza, os animais, as pessoas, o ar que respiramos, o sol, a lua, as estrelas, as nuvens, a terra, tudo é uma só vida, né? Com essa postura, então, a gente consegue conviver melhor nesse momento, né? Vamos ver outra pergunta. Quero aqui saudar, aqui me mandaram uma mensagem, né? O nosso presidente da Fraternidade, Henrique Cuba e sua família, né? Saudar também o meu presidente da Ação dos Jovens, Luciano Lago, que também está aqui nos assistindo. A doutora Daniela Segues também, que está nos assistindo, nossa grande amiga da JS, grande amiga. Muito obrigado. Outra pergunta. O que dizer para quem não acredita em Deus? Né? O que dizer para quem não acredita que tem Deus? Eu acredito que nós, da Seitione, temos, livre-arbítrio. Nosso destino é formado, uma das partes do nosso destino é formado pelo livre-arbítrio. Tá certo? Então, para aquele que tem uma postura religiosa, para aquele que tem uma religião, para aquele que tem uma vocação religiosa, doutrinária, né? Em primeiro lugar, não cabe a nós julgarmos, né? Primeiro porque a Seitione acredita que todas as religiões são importantes, né? Todos somos uma só vida. E para aquele que não acredita, também se inclui nesse processo, né? É o livre-arbítrio da pessoa, certo? Não cabe a gente dizer, olha, você que é ateu, que não acredita em Deus e tal, porque nós da Seitione acreditamos que todo mundo é filho de Deus. E uma coisa interessante que a gente aprende na Seitione, muitas vezes não é a forma persuasiva como a gente fala sobre as nossas convicções, né? Então, para quem é adepto da Seitione, quem é líder da Seitione, tem as suas convicções. Mas mais do que falar, para você que tem a intenção de mostrar para ele que existe Deus, e se nós somos Deus, e se nós somos filhos de Deus, mais do que falar, persuadir, é importante nós termos uma postura de filho de Deus. Uma postura de uma pessoa que acredita em Deus. E não persuadir, dizendo, olha, né? Nem sei se essa é a intenção da pergunta, mas aqui tá, na verdade, sim, eu vou repetir. O que dizer para quem não acredita em Deus? Eu acredito, tenho certeza, tenho convicção de que não basta falar. Mais do que falar é ter a postura de uma pessoa que acredita no Deus Criador, do Deus universal, no Deus Pai. E essa postura, cada vez mais, ela se manifesta claramente quando a gente faz a meditação Shinsokan. Quando a gente pratica a meditação Shinsokan, todos os dias, sem falta. Quem tem uma postura de prece, de oração, de meditação, liga-se com Deus. E aí vai a pergunta, Deus erra, gente? Deus não erra. Deus não erra. E se nós somos filhos de Deus, nós não erramos. Nós não erramos. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. E se você tem a intenção de mostrar, ou de poder demonstrar esse seu afeto, tenha posturas de filho de Deus. Tá certo? Acho que essa é uma linha boa, certo? Temos mais quantos minutos? Álvaro, sabe me dizer quantos minutos? 1 minuto? Tá. Bom, o tempo já acabou, né? Temos mais algumas perguntas. A gente vai... queria aqui sugerir para que aqueles que tiverem ainda dúvidas, mande um e-mail para orientação@sni.org.br, orientacal@sni.org.br. Não se esqueça, né, que estamos realizando essas reuniões aos sábados, às 18 horas. Novamente, muito obrigado a cada um de vocês. Durante a semana também, de terça a sexta, nós temos 2 horários, 14 horas e 18 horas, 14 horas e 20 horas. Nós temos 2 horários, de terça a sexta, e amanhã, na segunda-feira, então, nós vamos ter também uma transmissão nesse mesmo canal, youtube.com/Seitione, se não me falha a memória, perdão, depois vocês dão uma olhada aí no site da Seitione, se não me falha a memória, acho que é 20 horas, nós vamos ter também no YouTube oficial,
youtube.com/Seichonoe Brasil. Obrigado pelo carinho de vocês. A JSI, obrigado. Nossa, que honra estar aqui com vocês. A todos os adeptos da Seichonoe, líderes da Seichonoe, muito obrigado a todos vocês. Tenham um ótimo final de semana, uma ótima semana e com certeza só existe Deus e imagem verdadeira. Muito obrigado. Vamos praticar o ensinamento. Muito obrigado.